Quantos desses requisitos, senhores, para não julgar o mérito, quantos desses requisitos podem ser descumpridos para o mérito ser julgado? Oi? Lembrem, senhores, se qualquer desses requisitos for descumprido pelo recorrente, esquece mérito. Eles vão nem ler. Diego, o cara tem razão. Está tudo lindo, o recurso dele está maravilhoso, ele tem razão. O juiz errou de primeiro grau. Os embargadores não querem nem saber. Não cumpriu a admissibilidade, eles nem vão ler o mérito do seu recurso. Beleza? E o que é o mérito, então, senhores? Que esse é o tópico de hoje. E aí? Oi? Eu falei que a primeira fase, no primeiro momento, os embargadores, os ministros, vão analisar os requisitos de admissibilidade. Vamos supor que esses requisitos estão presentes, então eles vão passar o julgamento médico. O que eles vão analisar no mérito? O que é o mérito do recurso? É o quê? É o direito. Vai discutir o direito, os pedidos, mais alguém? Então, senhores, presta atenção, o mérito é o que você pretende do recurso. E tudo que você pretende é seu pedido. Na petição inicial, o que você busca do Poder Judiciário é o seu pedido. O recurso é a mesma coisa. O que você busca do Poder Judiciário ao julgar os seus recursos, ou o seu recurso, está lá no seu pedido. E existem apenas 4 pedidos possíveis no recurso. 4. Ah, Diego, mas é um caso, você sabe. 4. Ah, mas é um caso diferente. Não importa, 4. Só tem 4 hipóteses. Ou você vai pedir a reforma da decisão, ou você vai pedir a invalidade, que também pode ser chamada de nulidade, ou você vai pedir o esclarecimento, ou você vai pedir a complementação. Só existem esses 4 pedidos possíveis em um recurso. E esse é o mérito. O que você espera do órgão julgador ao analisar o seu recurso. Que ele acolha o seu recurso para reformar a decisão, para invalidar a decisão, para esclarecer a decisão ou para complementar a decisão. São somente esses. E, obviamente, que a reforma vai variar de caso a caso. O tipo de reforma, se é para julgar tudo improcedente, se é para reformar para julgar procedente, isso vai depender do caso a caso. Mas o pedido para recurso, ou você pede a reforma da decisão, ou a invalidade da decisão, ou a complementação, ou o esclarecimento. Agora eu pergunto para vocês. Vocês falaram pedido. Pedido, o doutor ele falou direito. Se eu faço um pedido, eu tenho que justificar porque eu estou pedindo isso? Eu, na petição inicial, você tem que fazer um pedido no final da petição inicial? Mas para você fazer um pedido, você tem que ter o quê? Um motivo para pedir aquilo, que é chamado de causa de pedido. Então, para você fazer um pedido de indenização por danos morais, tem que ter uma causa de pedido. E o que é essa causa de pedido? Os fatos e os fundamentos jurídicos. Se você quer pedir um divórcio, tem que ter uma causa de pedido do divórcio. São fatos e fundamentos jurídicos. Se você quer pedir a renovação de um contrato locatício de imóvel comercial, que eles chamam de renovação compulsória, você quer o quê? Tem que ter o quê? Fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o seu pedido. Então, qualquer pedido que você faça na petição inicial, ele tem que ter uma base para fundamentar. Então, por isso que existe pedido e causa de pedido. A causa de pedido são os motivos pelo qual você está fazendo o pedido. E aqui no recurso não é diferente. Se eu tenho que fazer um pedido de reforma, eu tenho que ter uma causa de pedir para pedir reforma, um motivo para justificar o pedido de reforma. Se eu quero invalidade, eu preciso ter um motivo para justificar essa invalidade. Se eu tenho um pedido de esclarecimento, tem que ter um motivo para isso. E assim sucessivamente. Então, para cada um desses pedidos, existe um tipo de argumentação. Obviamente que essa argumentação vai variar de caso a caso, mas o fato, vamos dizer assim, o motivo de pedir sempre vai ser o mesmo. Então, vou fazer uma tabelinha para vocês aqui agora, mostrando os tipos de pedido que pode existir no processo e a sua respectiva causa de pedido. Diego, eu tenho que pedir a reforma. O que eu tenho que fundamentar para eu pedir uma reforma de uma decisão? Eu preciso de uma invalidade, falar que o ato é nulo. O que eu tenho que fundamentar para eu conseguir essa nulidade da sentença? Se eu preciso de esclarecimento da sentença, eu preciso
fundamentar para o juiz esclarecer? Se eu quero que o juiz complemente a decisão, por que eu tenho que justificar para o juiz complementar? Presta atenção, então vamos lá, ó. Vou dar uma tabelinha. Nós temos um pedido recursal. Quais são os pedidos possíveis? Reforma. Invalidade ou nulidade. Depois um pouquinho, tá? Só presta atenção. Esclarecimento. E por fim, a complementação. Então, se eu quero fazer um pedido de reforma, eu tenho que ter, consequentemente, uma causa de pedir para isso, certo? Senhores, se eu vou pedir a reforma, eu preciso justificar, eu preciso fundamentar, eu preciso mostrar para os desembargadores do juiz em relação à decisão que eu estou recorrendo. É um nomezinho em latim, mas que é muito simples, que chama de erro injudicando. O que significa? Se eu quero fazer um pedido de reforma à decisão, eu tenho que mostrar que o juiz errou ao analisar o direito dos fatos. Que houve um erro, um equívoco na análise dos fatos e do direito a serem aplicados ao processo. Ou seja, teve um erro no julgamento do processo. Por isso que é erro injudicando. Erro no julgamento vai pedir a reforma. Digo, mas o juizão lá, ele vai errar? Vai. Erra bastante, principalmente se for contrário ao interesse do cliente. Aí ele fez, você vai achar que é uma cagada. Não, mas ele é um absurdo, é tudo errado. Por quê? Porque está contrariando o seu interesse. Gente, mas eu posso falar que o juiz errou, que ele se equivocou? Cara, pode. Desde que você faça algo impessoal e algo de forma, vamos dizer assim, educadamente, sem atacar a pessoa do juiz, não é nenhum. Infelizmente, alguns usam a pessoa do juiz para atacar a decisão. Não, você tem que atacar os fundamentos, atacar a análise lógica e jurídica que ele fez, não a pessoa do juiz. Se ele é baixo, se ele é alto, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é preto, se ele é moreno, se ele é branco, se ele é gente boa, se ele é simpático, se não é simpático, nem aí. O que importa são os fundamentos que ele colocou na decisão que você está recorrendo. Você pode atacar esses argumentos? À vontade, ninguém te proíbe isso, tá? Então, se eu quero justificar uma reforma, eu tenho que fundamentar, eu tenho como causa de pedir, um erro injudicando. Ou um erro no julgamento. Isso, tranquilo até aqui? Se eu peço reforma, eu tenho que fundamentar que você equivocou a analisar ou julgar o processo. Seja na análise dos fatos, seja na análise das provas, seja na análise do direito. Beleza? Agora, se eu quero invalidar o ato do juiz, é diferente. Uma coisa é eu mudar o entendimento que foi aplicado no caso. Outra situação é eu anular aquela decisão para que o juiz profira uma outra decisão. Normalmente, nulidades do processo, elas estão relacionadas a vícios procedimentais, ou seja, alguma regra processual, alguma regra procedimental não foi observada pelo juiz e por isso causa uma nulidade. Porque provavelmente a ofensa a essa regra processual, a essa regra procedimental, vai causar o cerceamento de defesa, vai violar o contraditório. E em razão disso, a nulidade da sentença não é diferente. Você vai pedir a nulidade do ato decisório ou da sentença ou qualquer decisão sempre que o juiz errar ao conduzir o processo. O que isso quer dizer? O juiz deixa de observar as regras processuais para conduzir o processo. Exemplo, você vai lá e pede a produção de uma prova. Você acha indispensável para comprovar os fatos que você alega. O juiz vai lá e indefere sua prova. Aí lá no final do processo, ele fala assim, olha, eu estou julgando a ação improcedente porque Diego não produziu prova. Meu filho, eu pedi para produzir prova, você não deixou.
Eu estava querendo produzir a prova. Aí no final você vem falar que eu produzi a prova, eu pedi oportunidade e você não deixou. Isso é essencialmente defesa. Isso viola a ampla defesa. Eu vou alegar o que então nesse processo? Que a sentença deve ser anulada, porque o juiz violou o procedimento, ele cerceou o meu direito de defesa durante o processo, tem que anular essa sentença, eu tenho que voltar aqui no meu pedido de provas, eu poder produzir a minha prova, para depois ele produzir a nova sentença. Então, sempre que você precisar requerer a nulidade de uma decisão, você vai ter que, como fundamento, como causa de pedir, um erro na aplicação do procedimento, um erro na condução do processo, e não no julgamento. Você não está discutindo o mérito do julgamento, se a conclusão dele foi certa ou errada. Você está alegando que, ao conduzir o processo, ele violou uma norma. Exemplo, ele deixa de intimar uma das partes para praticar um ato processual. Ele simplesmente não intima a parte e conduz o processo. Há uma nulidade? Tá? A parte tem que ser intimada para a prática do ato processual. Se ele deixa de intimar, causa uma nulidade processual, dali para frente, inclusive, a sentença. Então, se você quiser pedir no seu processo uma invalidade ou uma nulidade, você vai ter que alegar um erro em procedendo, ou um erro na aplicação do procedimento, um erro na condução do processo, ou seja, a violação de uma norma procedimental. Tá? Pode falar. Aquele caso do 7 parece que não vai ser. Foi um erro de procedimento. Olha só, lá no processo penal, mas a lógica é a mesma, isso eu vou aplicar. Não sei se vocês viram, minha esposa me falou que não foi por mim. Pô, você viu aqui que anulou? Minha vida, eu vou ter que trabalhar amanhã cedo. Mas enfim, mas aí ela me falou, porque, enfim, mulher sem falar, ela dá aquela olhada, é assim que faz, né? Mulher vai ser. Deixa aí, não diga. Foi vacina mesmo? Vamos lá. O que aconteceu? Qual foi a alegação da defesa? De que é algo bem natural. Eles alegaram que o processo é nulo a partir do momento que um dos réus não foi dado a ele a oportunidade de apresentar sua defesa sobre novas provas no curso do processo. Foi basicamente isso que aconteceu. Está errado? Não. Se você tem uma prova nova, surgem fatos novos, você tem que dar a oportunidade ao réu de fazer o quê? De se manifestar, de se defender. Quando você viola esse direito dele, você causa uma nulidade, mas não uma nulidade no julgamento. Eles não estão dizendo que a conclusão que o juiz fez ao condenar o cara está errada. Eles não fizeram isso. Eles só falaram que o procedimento é errado. E que por ter um vício no procedimento, precisa anular tudo, consertar o que está errado, e depois você profere uma nova sentença. O processo volta, corre de novo, vai ter uma nova sentença, e é bem provável que você não apresentar nada muito novo, vai condenar de novo. Oi? Não, vai ter o processo todo de novo. A nulidade, vamos lá, senhores, a nulidade do processo faz com que o processo seja produzido novamente a partir do momento da nulidade. Vamos supor, vocês... Bom dia. Presta atenção. O processo, ele é complexo. Ele vai desde petição inicial até sentença e há uma série de atos processuais praticados. Vamos supor que o processo vem correndo, aí quando chega lá na fase de produção de provas, há um erro no procedimento. O juiz deixa de intimar alguma das partes para dizer se queria produzir prova, aí há uma violação aqui, por exemplo, um erro. E o processo continua, ninguém fala nada, aí é proferida a sentença. Essa sentença aqui, ela é nula? É. Por quê? Porque houve uma violação do procedimento aqui. Aí eu vou alegar em apelação, que é um recurso, o que é a nulidade da sentença. O que vai ser anulado, senhores? O processo vai ser, a sentença vai ser anulada e o processo vai voltar onde? A partir desse momento.
conserta o que está errado. Está errado aqui, não teve intimação, não intima. Pá, você quer produzir prova? Quero. Quero produzir prova testemunhal. Beleza, vou marcar uma audiência. Marcou a audiência, houve as testemunhas, alegações finais, nova sentença. Corrigiu o erro? Corrigiu. Então, visto no procedimento, não é que o juiz aplicou o direito errado, não. É porque ele conduziu o processo de forma equivocada. Ele violou regras processuais que não poderiam ser violadas. Então, por isso, você anula a sentença, volta até onde o ato foi violado, onde o ato foi nulo, conserta o erro e dali para frente continua tudo de novo. Beleza? E o que isso faz no processo? Atrasa um pouco. Talvez para a parte que conseguiu a nulidade, ela vai poder produzir uma prova que antes ela não pôde produzir. E talvez isso pode mudar o resultado do processo. Mas o processo vai ser conduzido novamente, vai ser proferida uma nova sentença. Mesmo caso lá no penal. Você anula o processo, você retorna ele aonde o ato que era nulo, conserta esse ato e continua. Tem uma nova sentença, tem novos recursos, mas encerrou a nulidade. Você vai poder verificar na nova sentença o erro no julgamento? Pode, mas o erro no procedimento foi consertado. Tranquilos? Então aí é diferente. Uma coisa é erro ao aplicar o direito ao caso concreto, fazer interpretação errada. Outra coisa é você violar normas processuais. Se você violar normas processuais, vai causar a nulidade. Beleza? No processo civil, há uma ordem preferencial que eu expliquei para vocês. Primeiro, tentativa de conciliação, depois o oitivo dos peritos assistente técnico, depoimento pessoal das partes, testemunhas, primeiro do autor do réu, alegações finais e sentença. Só que essa ordem é preferencial. O juiz pode alterar essa ordem tranquilamente. Tá? Acho que não causa uma nulidade no processo civil. Mas no processo penal, se você inverter a ordem na audiência, isso também pode causar nulidade. Principalmente porque o último a prestar o depoimento na audiência penal é o réu. Pelo menos se procedimentos normais. Na lei de trato, lá, o 313 lá, fala que o réu vai prestar depoimento primeiro. O interrogatório é primeiro. Mas aí, enfim. Então, se você muda essa ordem, você ouve primeiro o réu, sem a defesa anuir com essa inversão de ordem. Se a defesa anuir, não tem problema. Mas vamos lá para o juiz, vamos ouvir o réu primeiro. Aí ele fala, não, mas o réu tem que ser ouvido depois, não quero saber. Quem manda aqui no meu tribunal sou eu. É assim? Aí vai lá, ouve o réu. Aí depois ouve as testemunhas. Há uma novidade? Óbvio. Se a lei fala que o réu tem que ser ouvido por último e ele é ouvido primeiro, há uma violação lá. Porque o réu tem direito de defesa. Ele tem que ter a oportunidade de ter escutado o que todo mundo tem para falar em relação a ele, para ele. Aí vai amoldar o depoimento dele, conforme as testemunhas falaram, é óbvio, vai, senhor. É para isso que ele ouviu no final, para ele ter ciência de tudo que foi falado antes, para ele poder saber o que ele vai falar depois. Beleza? Então, qualquer violação do procedimento, o mais simples, pode ver, isso é muito simples. Só ouvir o cara antes, não importa. Se o procedimento diz que obrigatoriamente tem que ser ouvido ao final, e você ouve o primeiro, há uma violação do processo, do procedimento. E a mesma coisa no processo civil. Se diz que tem que intimar as partes, oportunizar as partes da produção de provas, e não oportunizou, nulidade. Se você pediu uma prova e o juiz negou essa prova e depois o desembargador entender que essa prova é necessária, nulidade. Se deixou de intimar uma das partes, nulidade. Se o juiz suprimiu uma fase do processo quando ela era necessária, nulidade. Beleza? Então a nulidade está sempre relacionada, né, Carol, ao procedimento. Beleza? Professor, eu achei interessante, eu fiz assistir uma audiência ontem, né? Aonde você foi lá? Na vara do trabalho. Assisti umas 4 audiências lá ontem. Aí, 3 minutos de audiência de sou suspeito. Eu achei que ele só pudesse declarar suspeito se ele tivesse parentesco, alguma coisa assim, né? Mas pelo que eu entendi. Ele tinha briga com o advogado. Não, ele não tinha nada com ninguém, ele simplesmente não estava aceitando a situação, pelo que eu entendi. E depois que ele se declarou suspeito, com 5 minutos acabou a audiência, aí depois ele ficou conversando fiado lá com outro advogado, que já outra vez falou assim, era sindicato com uma empresa de construção civil. Né? E o sindicato estava pedindo negócio. Negócio de participação nos lucros, a empresa de pequeno porte, ele tem que não parar a mesma coisa, e aquele estava na canetada, não, pessoal, o Supremo chegou lá e derruba tudo, não sei o quê.
Então, assim, É porque, na verdade, ele aí... entende que ele não aceitou a sus- situação. Então, mas a suspeição dele é porque ele já tem um pré-julgamento sobre a situação. E por ele ter um pré-julgamento, ele se torna suspeito. O juiz tem que ser imparcial. Ele já é parcial. Então ele falou assim, não, melhor eu não julgar, porque eu já tenho um posicionamento pré-definido, eu não concordo com isso, não vai para outro juiz. Foi só isso que falou, isso pode acontecer. Então, a parcialidade do juiz, ou seja, o juiz quer impedir, ou o juiz quer suspeito de desenvolver o processo, e ele desenvolve mesmo assim, e se você conseguir depois provar a suspeição, tudo é nulo, porque o processo tem que se desenvolver perante um órgão imparcial. Se o juiz é parcial, tudo que ele conduziu é nulo, beleza? Mas também é regra processual que pode causar nulidade. Senhores, olha aqui, ó. Aqui é muito simples. Pedido de esclarecimento e complementação, só tem um recurso específico para isso, tá? São os embargos de declaração. Quando eu falar de recursos em espécie, eu vou explicar isso para vocês. Mas esses dois pedidos de esclarecimento e complementação, você só faz os embargos de declaração, só esse recurso. Então, os demais recursos, reforma e validade. Embargo de declaração, sempre esclarecimento ou complementação. Se eu vou pedir um esclarecimento, qual é a minha causa de pedido? O que eu tenho que fundamentar nele? Vou pedir ao juiz, ó, me esclareça a sua decisão. O que eu tenho que fundamentar? O que eu tenho que arguir? Eu falo assim, olha só, eu preciso que o senhor esclareça, mas ele diz, não, por quê? Vai ter que explicar. E aí? O que você vai ter que argumentar? Se você pede esclarecimento, você não fez o quê? Você não entendeu, não é assim? É algo bem óbvio. Se eu estou explicando para alguém esclarecer algo que eu não entendi. Diego, eu não entendi. Você sabe esclarecer a matéria? Qual foi o seu fundamento? Não entendi. E o esclarecimento das decisões judiciais é basicamente baseado no não entendi. Não entendeu por quê? Ou porque a decisão é obscura, obscuridade, ou porque ela é contraditória. Não se preocupe que eu vou explicar isso quando falar de embargo e declaração, só para vocês entenderem. O que é obscuridade? É aquilo que não é claro. Obscuro é aquilo que não é claro. Então, se uma decisão judicial é obscura, eu não estou entendendo nada. Eu leio, não entendo nada. Não tem clareza no que foi exposto. Ai, que isso acontece? Preste atenção. Se existe um recurso para isso, para pedir esclarecimento, e que tem como fundamento a obscuridade, o que acontece? Não existiria um recurso para isso se fosse algo aleatório. Mas acontece. Então, se você não entender o que o juiz está dizendo, porque há uma obscuridade, você pode pedir para ele dizer, ó, não estou entendendo, a decisão está obscura por isso, estou entendendo, explique. E até porque tem um princípio, o princípio da cooperação entre as partes. Esse princípio da cooperação faz com que o processo seja desenvolvido mediante um diálogo entre os sujeitos do processo, juiz, autor e réu. Então, se eu não entendo algo, eu lembro uma vez que o juiz deu uma decisão no processo, meu cliente foi intimado, passou a decisão, e eu não entendi exatamente até que limite era a decisão do juiz. E para que pudesse ser cumprida adequadamente a decisão, eu pensei, olha só, eu estou com algumas dúvidas aqui nessa decisão. Eu tenho que fazer isso ou eu tenho que fazer isso? Eu posso fazer até aqui ou eu tenho que fazer até aquilo outro? Aí o juiz depois foi lá e falou assim, não, ó, você tem que fazer isso. Ele esclareceu o princípio da cooperação, que é baseado no esclarecimento. Beleza? As partes têm que cooperar para que o processo produza um resultado justo, efetivo e adequado para as partes. Então, se eu peço um esclarecimento do juiz, ele vai esclarecer. Ah, gente, então não tem nada para esclarecer. Paciência. Contraditório. O que é uma decisão contraditória? Contrariedade. É quando um termo da decisão é contraditório a outra parte. Isso quer dizer, em uma parte o juiz fala uma coisa e dá um tipo de conclusão. Mais à frente ele pega a mesma situação e dá uma conclusão diferente. Ou seja, há preposições contraditórias e faz com que a parte clique nela uma dúvida. Ele quis decidir o quê? Que era procedente ou que era improcedente? Ele quis decidir isso ou ele quis decidir aquilo? E se você tiver com base nessa dúvida, na contradição da decisão, você vai pedir ao juiz que ele faça o quê? Esclareça, olha, se eu quis dizer o quê aqui, ó? Porque aqui você fala uma coisa, aqui você está dizendo outra. E aí, se eu quis dizer exatamente o quê? Aí vai voltar para o juiz, não, quis dizer exatamente isso aqui. É dizer a mesma coisa com outras palavras. Viu? E
Oi? É esclarecimento. Esclareceu o que ele quis dizer na decisão obscura ou contraditória. Para finalizar, um pedido também feito no mesmo recurso da embargo de declaração, que é o pedido de complementação. Eu vou pedir ao juiz para complementar a decisão dele. E aí, Renata? O juiz vai ter que complementar a decisão dele quando ele fizer o quê? É quando ele não fizer. Vamos lá. A decisão do juiz precisará ser complementada quando deixar de fazer alguma coisa, quando ele deixar de analisar o pedido formulado. Ou seja, ele ficou omisso em relação à decisão. Senhores, uma coisa é se omitir, uma coisa é rejeitar. Se o juiz rejeita o seu pedido, ele analisou o seu pedido? Analisou, rejeitou. Omissão é quando ele não fala nada. É igual você pegar uma prova sua e me entregar, eu devolvo para você, sem corrigir a prova. Eu fui o quê? Fui omisso, não corrigi o que você marcou. Isso é o quê? Uma omissão. O juiz é a mesma coisa. Se eu peço algo ao juiz e ele não analisa o meu pedido, há uma omissão do juiz. E se ele está omisso, o que eu tenho que fazer? Pedir ele para complementar. Se ela diz, olha, eu fiz um pedido, se eu não analisou, por favor, faça a análise do pedido. Por isso que o pedido é de complementação. Ele vai complementar o ato proferido. Tranquilos? Alguma dúvida até aqui, senhores? Ó, se eu tenho um pedido de reforma, eu tenho que fundamentar o erro no julgamento. Se eu tenho um pedido de invalidade, eu tenho que fundamentar uma violação de regras processuais. Se eu tenho um pedido de esclarecimento, obscuridade ou contradição. Se eu quero complementação, eu tenho que alegar omissão. É simples assim. Copia aí o quadradinho. Professor, Fala. o advogado no caso aí que o pessoal gosta muito de jogar pra frente, assim, para trabalhar, né? Se o advogado puder cair em qualquer recurso dele, os 4 aí. Cara, normalmente os recursos Mesmo que você pede a reforma ou a invalidade são recursos cabíveis em situações específicas. Então é mais difícil haver uma procrastinação, um delongamento do processo por esses tipos de recursos. Mas o que é muito utilizado é aqui, ó. O recurso de embargo de declaração, ele é cabível em qualquer instância, em qualquer tipo de decisão. Por quê? Porque eu vou pedir para complementar, para esclarecer a decisão. Então, esse tipo de recurso é um recurso muito utilizado para fazer isso, para protelar. Só que nós vamos ver depois que existe uma regra chamada embargos protelatórios. Se o tribunal, se o juiz entender que os embargos são protelatórios, ele pode condenar nas penas do embargo protelatório e, eventualmente, a depender da situação, até emitir de má-fé. Aí vai tomar uma multinha, aí vai prender. Mas às vezes o seu cliente está ciente da multa e ele quer correr o risco. Concorda não, Ela? O senhor vem já eu vou te pagar tanto para você fazer esse recurso aqui. Você fala, não, mas eu aprendi lá na faculdade que não é cabível esse recurso aqui. Se o senhor tem esse recurso, você pode ser multado. Não, estou ciente do risco, vai querer receber o pago. E aí? Eu lembro quando eu estagiava, eu julgava muito, né? Julgava muito assim, né? As pessoas, não quando eu julgava muito. Eu pegava os processos, pô, esse advogado fez essa petição aqui, ó, não tem pé, nem cabeça, não tem fundamento nenhum. Eu falei, pô, esse advogado fez todo esse negócio aqui. Mas quando você começa a trabalhar depois, você vê que tem situação, cara, que não tem jeito. Que não tem pra onde você correr. Que não tem defesa. Que não tem o que você fazer, você fazer uma petição para colocar no processo. Aí você tem que fazer o quê? Você cria um argumento, você desenvolve uma tese e coloca lá. Diego, vai dar certo? Não, mas você precisa fazer. Então você entende depois na prática que tem situações que você não consegue desenvolver. Não tem saída e que você precisa apresentar alguma coisa para isso. É por isso que você vê umas coisas, tem uns que realmente não tem esse jeito, pega em cabeça nem depois nem antes. Mas tem uns que você precisa apresentar.
Tem processo de família que a gente a lei de pedra, né? Eu acho muito esse prazo, esse prazo. Então, 15 dias, ótimo. 15 dias. Ixi, passa muita coisa, né? Depende do caso, depende da complexidade. 15 dias úteis. É porque vocês ainda. Vocês acham que uma petição, vocês demoram muito tempo. Mas para quem já tem um pouco mais de prática, você fazer uma contestação, um recurso, você gasta um dia, 2. Não, até que é fácil, né? Você analisar uma defesa, Isso é costura. Mas então, porque vocês têm essa dificuldade, vocês estão começando agora. Depois que já está um pouco mais na prática, fica mais fácil. Já tem uma lógica melhor do processo, tem uma lógica melhor do direito, então você analisa, fica mais fácil de resolver. Eu lembro uma vez que um cliente meu que não curou, rapaz, ele estava um negócio ruim para ele no processo, aí ele estava para apresentar a defesa. Eu peguei e comecei a ler a defesa, a pessoa entrou com uma manutenção de posse. Manutenção de posse, você vai discutir a posse, não a propriedade. Posse é aquele direito que vocês já aprenderam, você utiliza, usufrui do bem, mas você não é o proprietário. Então você pode pedir a manutenção da posse quando você está na posse do imóvel, quando alguém quer te esbulhar ou quer te turbar, ou se alguém te turbou e já te esbulhou, você pede a reintegração dessa posse. Beleza? Essa pessoa entrou contra o meu cliente pedindo a manutenção da posse de um imóvel, que em tese meu cliente pediu a desocupar o imóvel e a parte alegava que ela tinha o direito de permanecer na posse, porque havia um contrato de comodato verbal entre eles. Cara, quando eu bati o olho no comodato verbal, eu falei assim, vixe, matei o processo. Comodato verbal é empréstimo. Você empresta o bem que precisou utilizar. E se é verbal, é precário. Pode ser extinto a qualquer momento. E permissão, ato de permissão de utilização de imóvel não gera posse. Se não gera posse, não gera manutenção de posse. Matou o processo. Mas por quê? Não é que eu sou melhor que ninguém. É porque com o tempo você vai se aperfeiçoando, as coisas vão ficando mais claras, você vai entendendo o direito melhor. Eu até o final da faculdade, cara, eu pegava, ouvia as coisas assim, as coisas não fluíam. Depois você forma, você começa a ver a prática, você começa a desenvolver mais, você vai amadurecendo, vamos dizer assim, de conhecimento, as coisas vão ficando mais fáceis. Eu lembro de você na faculdade, lá sentado no banco lá, colando gráfico, bicho, não sei nada, cara. Igual eu nesses 5 anos. Depois as coisas vão. Ele só passou isso, ele já passou. Pô, achei que era assim. Passou só Mas isso é de semana passada. Aí depois mais uma coisa. Viu uma malandragem aí? Que brasileira não. Vamos lá, senhores. Não, isso é dia 20. Bom, olha só, vamos lá. O julgamento, como eu falei para vocês, é um momento só. Eles vão analisar tanto a admissibilidade como o mérito do recurso em uma única oportunidade. E como que se dá essa análise de mérito e essa análise de admissibilidade? Existem nomes específicos que são utilizados nas decisões que vocês precisam saber e vai designar se houve admissibilidade, se não houve admissibilidade, se o mérito foi acolhido ou se o seu mérito foi rejeitado. E é isso que eu vou explicar para vocês agora de forma mais simples, que vocês vão precisar usar isso na prática e esses nomes é fundamental. Você vai ver esse nome, você tem que saber o que aconteceu. Você vai ver o nome. Não, tem admissibilidade. Se você vê esse nome, não tem admissibilidade. É um nome, sim, é um nome que vai designar se tem ou não. Então, qual que é o próximo bloco? Então vamos lá, senhores, ó. Julgamento do recurso. Será analisado em 2 fases. A primeira
de admissibilidade. Senhores, só temos dois resultados possíveis para a admissibilidade. Qual que é? Ou preenche os requisitos, ou não preenche os requisitos. É simples. Ou o recorrente ele preenche os requisitos de admissibilidade, ou não preenche. Basta o não preenchimento de um para causar a ausência de admissibilidade. E qual é o tipo de decisão que eles vão proferir aqui? Eles vão utilizar dois nomes. Se o seu recurso não preencher os requisitos de admissibilidade, ele não será conhecido. O nome é conhecimento. Se o seu recurso foi conhecido, é porque ele tem requisito de admissibilidade. Se ele não foi conhecido, é porque ele não tem requisito de admissibilidade. É só essa palavra, tá? Então, se você tem uma decisão assim, ó, acorda a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em conhecer o recurso. Você sabe o quê? Que se ele conhecer o recurso, é porque tem admissibilidade. Beleza? Acorda a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em não conhecer o recurso. Se eles falam que eles não estão conhecendo o recurso, é porque não tem admissibilidade. Beleza, senhores? De forma contrária, se o seu recurso preenche os requisitos, o seu recurso será conhecido. Se o seu recurso for conhecido, quer dizer que você preencheu todos aqueles requisitos de admissibilidade. Então, os ministros e embargadores não vão ficar falando, olha, tem tempestividade, tem cabimento, tem legitimidade recursal, tem interesse recursal, não existe ato impeditivo ou extintivo de direito de recorrer, tem irregularidade formal, não, isso foi oficial, recurso conhecido. Se foi conhecido, você pressupõe que existem todos os requisitos, beleza? Não foi conhecido, aí vai ter que justificar. Não foi conhecido porque ele é intempestivo. Acabou, beleza? Senhores, então, ó, o julgamento do recurso pode caminhar para o não conhecimento, mas nós esperamos que ele caminhe para o conhecimento. Bom, em qual situação o recurso passará para o julgamento ou o juízo de mérito? Oi? Se ele for conhecido. Então, se o recurso for conhecido, quer dizer que ele preencheu os requisitos de admissibilidade e vamos passar o julgamento do mérito. Quais são os dois resultados possíveis do julgamento do mérito, senhores? Ou ele foi acolhido, seu pedido, ou ele foi rejeitado. Mas eles vão colocar se o pedido foi acolhido ou rejeitado? Não. Eles vão utilizar outro nome. Se ele foi provido ou não provido. Se o seu recurso foi provido ou provimento, quer dizer que o seu recurso foi acolhido, o seu pedido foi acolhido. Se o seu recurso foi improvido ou não provido, é porque o seu recurso foi rejeitado. Oi? Procedente e improcedente em relação ao pedido inicial, normalmente sentença. Deferimento e indeferimento, normalmente são para pedidos aleatórios dentro do processo. Produção de provas, legislação de audiência, vai deferir ou indeferir. Quando passamos para os recursos, vamos falar de provimento e de improvimento. Lá para o seu cliente, você pode continuar falando durante causa que ele vai entender. Ah, você ganhou o recurso, ele vai entender. Pode perder o recurso. Mas para vocês aí conversarem entre vocês, utilizam os nomes certos.
Então, senhores, ó, só haverá análise do mérito se o seu recurso for conhecido. Então, se a gente for analisar, tem basicamente alguns resultados. Se o recurso não for conhecido, é um resultado que não vai ter admissibilidade, nem valer o mérito. Se ele for conhecido, ele pode ser conhecido e provido, quer dizer que ele preencheu os requisitos. O recurso foi acolhido, ou ele pode ser conhecido e não provido. Apesar de você preencher os requisitos de admissibilidade, o seu pedido foi rejeitado. Então, são esses os nomes que vocês vão ver nas decisões, tá? O recurso foi conhecido e no mérito ele foi provido. Tem que vir o que na sua cabeça? Que ele preencheu os requisitos de admissibilidade e no mérito o seu pedido foi acolhido. O recurso foi conhecido, mas no mérito foi improvido ou foi negado o provimento a ele. Pedido rejeitado. Essa parte já. Tá certo, não é? Assim acontece lá? Não, não estou errado. Né? Posso apagar o primeiro quadro lá, senhores? Você já foi para o microfone? É, você trabalha, né? Mas você sai lá uma hora para dormir? Será que tem um dia na sexta-feira? O professor Daniel falou que os juízes... Obrigado.
sei se vocês estão copiando, já que o Renato perguntou, só para relembrar, nossa parcial 1 vai ser semana que vem, tá? Vai valer 1000 pontos, então nós não teremos 2 atividades. Se vocês tiveram no semestre passado, eu apliquei 2 atividades com parcial 1, tá? No trabalho, eu vou aplicar uma atividade só, então vai valer 12 pontos da atividade 1. Vai cair toda a matéria desse semestre, então até o final da aula de hoje a matéria vai cair na prova. Talvez eu cobre 1 ou 2 perguntinhas aí sobre o processo de conhecimento, que nós revisamos na primeira aula, vocês viram no semestre anterior. Eu não sei se a atividade vai ser em dupla, se não vai ter consulta. Eu vou decidir até quarta-feira que vem. Então estude a matéria como se fosse individual sem consulta. Se chegar aqui e tiver consulta, maravilha. Se chegar aqui e for em dupla, também é maravilha. Mas estude como se fosse individual. Não confie no coleguinha na sua dupla aí, tá? Posso, senhores, continuar? Bom, quando você interpõe um recurso em um processo, esse recurso vai causar efeitos processuais. O processo está ali, você vai lá e interpõe um recurso nesse processo. Esse recurso interposto causará efeitos processuais, chamados de efeitos recursais. Ou seja, o recurso irá irradiar alguns efeitos que produzirão alteração ou alguma situação no processo. O primeiro efeito causado pela interposição do recurso é o efeito obstativo. Parece um nome difícil, mas é algo muito simples. Obstativo vem de obstar. O que é obstar? Impedir. Obstar significa impedir. Eu poderia chamar então de efeito impeditivo? Pode, também chame. Efeito impeditivo. Mas vai impedir o que, senhores? A interposição do seu recurso irá impedir o quê? Posso apagar aqui, senhores? Posso, né? E aí, senhores? Eu vou interpor o recurso no processo. Interpus o recurso. Um dos efeitos desse recurso é o recurso obstativo ou impeditivo. Mas ele vai impedir o quê? Fala, Neila. Você que trabalha lá tem que saber. Eu sou do juizado, não pode Mas é a mesma regra. Oi? A teoria geral dos recursos se aplica lá no juizado. E aí? Vou dar um exemplo. Oi? Impedir sentença de quê? Porque ele quer reformar a sentença. Porque ele quer impedir aquele efeito que ele não. Mais ou menos. Presta atenção nos exemplos aqui. Vamos pensar em 2 exemplos diferentes. Eu tenho a petição inicial, o processo se desenvolve, todo aquele procedimento, chega ao final, o juiz profere uma sentença. Ou vamos supor que você propõe a petição inicial, você fala que é pobre, tem condições de pagar as custas do processo e pede assistência judiciária. E o juiz profere uma decisão analisando o seu pedido. Eu não concordo com a sentença, mas essa sentença e essa decisão tem um prazo, não tem um prazo para eu poder interpor o recurso? Qual é o prazo, senhores? Oi? Tem certeza? Absoluta? Posso colocar? Tá bom. Se estiver errado depois. Se não for interposto o recurso nesses 15 dias, Neila, você tem um processo lá, no juizado especial. Você está naquele dia que você está trabalhando 2 horas porque é dia de fazer prova na faculdade, que aí você chega lá, liga o computador, vai lá fazer um café, coloca a xícara no café, pergunta como é que foi o dia do pessoal, isso aí já deu 1 hora e meia de trabalho, está quase a desligar o computador, guardar as coisas para ir embora. Mas aí chega um advogado chato lá, como eu, e fala assim, Neila, esse processo aqui, ó, tem uma sentença, tem um prazo para recurso, e passou esse prazo, não houve recurso. Faz uma certidão aqui. Certidão de quê, Neila? De quê? Se eu não recorrer, vai acontecer o quê? Trânsito em julgado.
que significa, senhores? Que se ocorrer o trânsito em julgado, a decisão tornou-se imutável. Eu não posso mais recorrer dela. A mesma coisa, senhores, é com a decisão. Eu falo que eu sou pobre, que eu não tenho condições de arcar com as custas do processo, o juiz vai lá e indefere o meu pedido. Não, gente, você tem condições sim. Eu tenho, fiquei chateado, então eu queria pagar as custas, não paguei. Tem um prazo para recolher a decisão? Tem, 15 dias, não recorri. Aconteceu o quê? Preclusão. Deixei passar o prazo sem interpor recurso. Lembra da preclusão temporal? Eu tenho um prazo para exercer um ato processual, não exerço nesse prazo, então eu vou perder a oportunidade de interpor recurso. Então aqui vai criar preclusão. Todo mundo lembra que é preclusão, né? O professor de processo civil do semestre passado falou, você lembra? E agora, vamos fazer um raciocínio. Se eu interpor o recurso no prazo de 15 dias, eu vou impedir o que de acontecer, senhores? Oi? Vou impedir que ocorra o trânsito em julgado e vou impedir que ocorra a preclusão. Então, o efeito obstativo do recurso, ou efeito impeditivo, é impedir o quê? Interposto o recurso, ocorre o impedimento da ocorrência do trânsito em julgado e da decisão ou da preclusão. Ou seja, somente depois de julgado o meu recurso é que vai poder contar novamente o trânsito em julgado. Então, aqui, ó, impedir o trânsito em julgado, o próximo recurso a ser julgado daqui a 2 anos. O trânsito em julgado vai acontecer nesse período? Não. Beleza? Por quê? Porque a interposição do recurso impede a ocorrência do trânsito em julgado ou da preclusão até que o recurso seja julgado. Então, os efeitos do recurso, se não tivesse efeito impeditivo, teria a lógica do recurso é impedir que ocorra o trânsito em julgado. Ou seja, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, você pode interpor recurso. Em interpor recurso, você impede que ele ocorra. Por quê? Porque dentro do prazo, você interpôs o recurso e está questionando, está impugnando a sentença ou a decisão. Enquanto o seu recurso não for julgado, acontece o quê? Não acontecerá o trânsito em julgado para ver se a decisão está certa ou está errada. Então, não o principal, mas um dos efeitos recursais é o efeito impeditivo ou efeito obstativo. Vai impedir o quê? A ocorrência do trânsito em julgado ou da preclusão. Beleza? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Todos os recursos, senhores, todos os recursos possuem esse efeito, tá? Existem efeitos que alguns recursos têm, outros não têm. Mas esse efeito obstativo, todos os recursos possuem. Alguma dúvida, senhores, em relação ao efeito obstativo? Não? Então, coloque aí. Vou estar. Coloque aí. A interposição do recurso, a interposição do recurso causará o impedimento do trânsito em julgado, da decisão judicial recorrida, do trânsito em julgado, da decisão judicial recorrida, até o julgamento do recurso,
impedirá o trânsito do julgado até o julgamento do recurso pelo tribunal. Pelo tribunal. Beleza? Tudo até aí? Ponto. Próximo efeito. Efeito devolutivo. Senhores, vamos lá. Efeito devolutivo. Prestem atenção. Vocês entenderam o efeito devolutivo? Vocês entenderam isso aqui. Eu lembro de um processo. Vamos pensar que eu lembro de um processo indenizatório. O processo corre, o juiz profere uma sentença e rejeita a minha indenização. Rejeita o meu pedido. Beleza? Eu pedi algo, o juiz julgou e entendeu que eu não tenho aquele direito. Nós estudamos preclusão no semestre passado, ou retrasado, e falamos de algumas espécies de preclusão. Existe a preclusão temporal, a preclusão lógica, a preclusão consumativa, e existe uma preclusão para o juiz, que é chamada de preclusão pró-judicado. Lembra disso? Está lá no artigo, para quem não se recorda, 505 do CPC. E o que significa, o que estabelece esse artigo? Uma vez decidida a questão pelo juiz, ele não pode decidir novamente sobre a situação. Ou seja, uma vez decidido o pedido pelo juiz, ele não poderá decidir novamente sobre esse mesmo pedido. Por quê? Porque ao exercício da atividade jurisdicional. Se você pede ao juiz para dizer se eu tenho ou não direito a uma reparação por danos, e o juiz rejeita o meu pedido, ele está dizendo que eu não tenho direito. Ele analisou o meu pedido? Ele julgou a minha questão? Sim. Então, em regra, o juiz não poderá novamente decidir sobre esse pedido. Beleza até aqui? Vocês não concordam comigo que se fosse levar em consideração essa regra da preclusão para decidir uma mesma questão, seria inócuo ou não seria necessário o recurso? Porque o recurso eu vou querer o quê? Querer discutir a mesma coisa que foi decidida pelo juiz. Por quê? Porque eu entendo que ele decidiu errado. Não é assim? Eu não vou recorrer porque eu entendi que o juiz aqui decidiu um negócio errado. Mas por que então que o meu recurso é julgado? Por que a questão então já decidida, que em tese não poderia ser decidida novamente, será julgada novamente? Por conta do efeito devolutivo do recurso. Porque uma vez julgado o recurso, ocorre a preclusão do judicado. Porém, interposto o recurso, a matéria impugnada é devolvida ao tribunal para reanálise. Então, você vai interpor um recurso contra essa sentença, nesse caso será uma apelação, e essa apelação vai pegar essa matéria aqui e vai devolver ela para quem? Para o tribunal reanalisar. O recurso ele tem o efeito de devolver a matéria já analisada para julgamento do tribunal, apesar da preclusão do judicado. Então, por isso que o recurso precisa ter um efeito devolutivo, de devolver. Presta atenção. Hoje o pessoal estava confundindo. Não é devolver para o juiz. O juiz decidiu, acabou. Para ele, acabou. Se eu não concordo com a decisão dele, eu tenho que buscar o quê? A revisão dessa decisão? A nulidade dessa decisão? Tem. Quem vai fazer isso? Normalmente, o órgão hierarquicamente superior. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o STJ, o STF. Então, se o juiz rejeita o meu pedido, eu apelo porque ele decidiu errado. Eu estou fazendo o quê? Eu estou devolvendo o que foi julgado para a reanálise de quem? Do tribunal.
Então, o efeito devolutivo é devolver o que já foi julgado para uma reanálise. Tranquilos? Beleza até aqui? Mas prestem atenção. Em razão da preclusão prejudicada e do efeito devolutivo, eu só vou devolver aquilo que foi objeto de impugnação do recurso. O que isso quer dizer? Dentro daquele recurso total e daquele recurso parcial, lembra da classificação? Que eu falei para vocês que o recurso total é aquele que impugna toda a decisão. Recurso parcial é aquele que impugna apenas parte da decisão. Se você tem um recurso parcial que impugna apenas parte da decisão, vocês têm que se vacinar mesmo. A vacina é de graça, cara. Vai fazer na área, de risco? Aí a gente entra no risco. Sei lá, eu tomei. Ah, não, né? Ah, depois eu vou vacinar, não. Mas tá vacinando, não. Eles protegem os professores, eu também tenho vacina, vocês aí. Vamos lá, senhores. Ó, vamos lá. Helena. Ó, recurso parcial. Se eu estou impugnando apenas parte, eu só vou devolver essa parte que eu estou impugnando. A outra parte que eu não impugnei, ela não está sendo devolvida para reanálise. Se ela não está sendo devolvida para reanálise, não pode haver julgamento. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos pensar que a doutora Sueli foi fazer um crediário aí na rua, e ela chegou lá e falou assim, ó, eu não vou poder fazer um crediário porque o seu nome está na SPC do Serasa. Aí ela fica chateada e tal, vai lá ver o que aconteceu, ela verifica que a Vivo colocou ela lá no SPC do Serasa por uma conta que ela pagou, ela tem um comprovante de pagamento. Ela entra em contato com a Vivo e fala assim, Vivo, está aqui a conta de pagamento. Não, a gente não, nós não identificamos aqui um pagamento, você poderia mandar? Não, manda. Mandou para lá, mas o nome dela não sai da SPC do Serasa. O que isso ela faz? Ela entra no pedido e pede no processo e pede algumas coisas. O primeiro pedido é declarar a inexistência do débito. O que é declarar a inexistência do débito? Que o débito cobrado não existe, porque ela já pagou, beleza? Ela vai pedir outra coisa, retirar o nome dela da SPC. Mas o que ela vai pedir, senhores? Houve uma ofensa ao direito da personalidade dela, houve um nome. O nome é o direito da personalidade relacionado à sua honra, e havendo a violação dessa honra sua, há também um dano moral. Então ela pede uma indenização de danos morais. Tranquilo até aqui? Beleza? O processo corre e o juiz julga procedente o pedido de Sueli e condena a Vivo a fazer o quê? Na verdade, o juiz declara a existência do débito, determina a retirada do SPC e do Serasa e condena a Vivo a pagar a indenização para a Sueli de R$5.000. Beleza? A Vivo e a Sueli são intimadas dessa sentença. Sueli fica feliz da vida, vai colocar o dinheiro no bolso, 5 mil. A Vivo é intimada assim, tá, beleza, o débito não existe, eu vou já tirar o número da SPC, mas eu não concordo com a indenização. Isso é um mero aborrecimento. Sueli não comprovou que houve uma violação à sua honra subjetiva, à sua personalidade. Então ele interpõe o recurso e impugna tão somente, senhores, o quê? O dano moral. Isso é um recurso parcial? É, porque ele impugnou apenas parte da decisão. Essa parte que foi impugnada? Não. Aí a Vivo interpõe a apelação, chega lá no Tribunal de Justiça. O que foi devolvido para reanálise? O dano
moral, porque foi objeto de impugnação. Aí chega lá, eles começam a analisar o processo e verificam que, na verdade, o comprovante de pagamento que a Sueli juntou não é o comprovante referente à legitimação. Em tese, ela comprovou que o débito não existe? Não. Mas eles vão poder reanalisar isso, senhores? Não. Por quê? Porque não foi objeto da impugnação. Então, se uma vez decidido e não houver impugnação em recurso, o tribunal não pode reanalisar, porque o efeito evolutivo do recurso só devolve aquilo que foi objeto da impugnação, objeto do recurso. Então, o tribunal vai poder analisar apenas o que desse processo, dessa sentença? Apenas o dano moral. Beleza? Conseguiu entender? Então, o efeito evolutivo, senhores, não devolve ao juiz. Tá? Não é o mesmo juiz que vai analisar. Vai devolver a matéria impugnada ao tribunal. Lembrando, se é um recurso total, devolve tudo. Se é um recurso parcial, só devolve aquilo que foi impugnado no recurso. Conseguiu entender? Então todo recurso vai ter efeito evolutivo. Todo recurso, é básico. Se o recurso não tiver efeito evolutivo, ele tem razão de existir. Ele só é possível ter uma decisão reanalisada porque o recurso tem efeito evolutivo. Ele devolve o que foi objeto de impugnação para reanálise, normalmente de um órgão hierarquicamente superior. Beleza? Alguma dúvida? Deu horário? Depois eu digo para vocês. Intervalo. Ninguém deu antialérgico aí não, velho. Sueli entrou com uma ação pedindo declaração de excesso de débito, pedindo retirar o ordenamento específico Serasa e dando voraz. Proferiu sentença, julgou procedente e deu 5 mil reais para ela. A Vivo vai lá e interpõe o recurso impugnando o dano moral. Sueli poderá exigir da Vivo o pagamento desses 5 mil reais, mesmo com o recurso interposto? Por que não? Porque o recurso interposto vai suspender a eficácia da decisão recorrida. O que isso quer dizer? Que ainda que a sentença dê a Sueli o direito a receber 5 mil reais da Vivo, o efeito dessa sentença será suspenso até que o recurso da Vivo seja julgado. Beleza? Tranquilo? Então, efeito suspensivo não é de suspender processo. Se você não colocar na prova que o processo vai ficar suspenso, eu vou te jogar uma janela. Tá? Vai suspender a eficácia da decisão recorrida, ou seja, a decisão recorrida não produzirá os seus efeitos enquanto o recurso não for julgado. Beleza? Mais uma coisa. Como eu falei para vocês, apenas a apelação tem esse tipo de efeito conferido pela própria lei. Está no artigo 1012. Lá fala que a apelação terá efeito suspensivo. Os outros recursos poderão ter efeito suspensivo? Poderão, mas aí é diferente. Na apelação, basta você interpor a apelação. Basta interpor, não precisa fazer mais nada. Interpôs a apelação, tem efeito suspensivo. Nos outros recursos, vai depender de um requerimento da parte do efeito suspensivo, ela vai ter que comprovar alguns requisitos e o desembargador relator, o ministro relator, vai ter que conceder esse efeito suspensivo. Ou seja, ela vai precisar pedir e precisará haver uma análise do pedido de efeito suspensivo. Na apelação, basta interpor. Beleza? Então, na apelação, decorre da própria lei. Dos outros recursos, exige uma análise do desembargador, do ministro relator, mediante o pedido da parte. Por quê? Porque a regra é que as decisões judiciais produzam efeitos imediatamente ao serem proferidas, não sendo suspensas pelos recursos. Beleza? O único que tem efeito suspensivo conferido pela lei é a apelação. Nos outros casos, eu vou precisar pedir e precisará ser deferido. Se não for deferido, a decisão tem efeito imediato. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Então vamos lá, vamos lá. Interposto o recurso, vírgula, se ele for dotado
se ele for dotado de efeito suspensivo, se ele for dotado de efeito suspensivo, ou se ele for dotado de efeito suspensivo, ou se for concedido o efeito suspensivo a ele, ou se for concedido o efeito suspensivo a ele, se ele for dotado de efeito suspensivo, ou se ele for dotado de efeito suspensivo, ou falar embolado, tem que ser na cabeça, eu estou devagar. Vou lá, vou repetir do início, vocês acompanharem aí, ó. Interposto o recurso, vírgula, se ele for dotado de efeito suspensivo, beleza? Ou se for concedido o efeito suspensivo a ele, isso, ó, se ele for dotado de efeito suspensivo, ou se for concedido o efeito suspensivo a ele, vírgula, suspenderá a eficácia, suspenderá a eficácia da decisão recorrida, suspenderá a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso, até o julgamento do recurso, abre parênteses, artigo 995 e 1012 do CPC. Artigo 995 e 1012 do CPC. Fecha parênteses. Bom, então aí, coloca na linha de baixo, no meio, você coloca assim, ó. O efeito suspensivo não suspende o processo. Vou lembrar, vou colocar em caixa alta aí. O efeito suspensivo não suspende o processo. O efeito suspensivo não suspende o processo. Tranquilos até aí, senhores? Ponto, eu posso apagar o quadro. Tira foto do Tem mais 10. Tem esse mais 2 só. Só 3. Posso? Senhores, o efeito substitutivo significa o quê? É simples. Que a decisão que julga o recurso substitui a decisão recorrida do que foi objeto de impugnação. Vou dar o exemplo do mesmo caso para vocês entenderem. Lembra o nosso caso aqui? O que a vítima não concordou? Não concordou com o dano moral. Não, não teve ofensa ao objetivo da Sueli. O que é negativar o nome de alguém? Não tem dano moral. E depois a apelação que pediu para tirar o dano moral ou para reduzir. Chegou lá no tribunal, o recurso foi julgado, o tribunal deu parcial provimento ao recurso da vítima
entendeu que tinha dano moral, mas ele achou que os 5 mil reais eram excessivos e reduziu para 2 milão. Reduziu o dano moral de 5 para 2 mil reais. Pergunto, nós temos duas decisões, não temos? Nós temos a sentença e nós temos o acordo do tribunal. Qual decisão que vai prevalecer? Em relação à matéria que não foi objeto de recurso, a sentença. O que foi em relação ao que foi objeto de recurso, 5 mil aqui, 2 mil aqui. Qual prevalece? 2 mil, porque a decisão que julga o recurso substitui a decisão recorrida no que foi objeto de impugnação. Então, ainda que tenha uma sentença de 5 mil e um acordo que julga o recurso reduzido para 2 mil, vai prevalecer o 2 mil, porque essa decisão substitui essa no que foi objeto de impugnação. Beleza? Tranquilos? Então, o efeito substitutivo é muito simples. Abre um código aí, eu acho que é o artigo 1013, olha para mim. Não, 1008. 1008. Leia, Daiane. Vai, Ney. Leia, doutor. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada que tiver sido objeto de recurso. Beleza? Simples. A decisão proferida pelo tribunal substituirá a decisão recorrida no que foi objeto de recurso. Diego, que não foi objeto de recurso, prevalece a decisão recorrida. Beleza? Tranquilos? Então, anotem aí. Peraí, gente, repete. Vamos lá, doutor. Sueli conseguiu uma sentença favorável a ela, que falou que o débito não existia e deu 5 mil reais para ela. A Vivo recorre, certo? A Vivo não recorreu em relação à inexistência de débito e retirar o nome dela da SPC viscerada, mas recorreu em relação ao dano moral. A Vivo entendeu que não teria dano moral. Então, qual foi o objeto do recurso? O dano moral. O recurso foi julgado pelo Tribunal de Justiça. Eles deram parcial provimento, já acolheram ele parcialmente para reduzir de 5 para 2. Essa decisão aqui do tribunal vai substituir essa decisão no que foi objeto do recurso. Ou seja, ainda que exista uma sentença que declare a existência do débito, que retire o nome dela da SPC do Serasa e que condene 5 mil reais, esses 5 mil reais são objeto de recurso. E ao ser julgado o recurso, reduzido para 2. Então, essa decisão que reduz para 2 vai substituir essa parte da sentença. Eles não vão arrancar do processo, vão colar para substituir. Substituir na eficácia. Então, vai ter a sentença no processo e logo depois vai ter a decisão do recurso. Você vai ter as duas decisões. Em razão do efeito substitutivo, essa decisão do recurso vai prevalecer sobre a decisão recorrida no que foi objeto do recurso. Ou seja, se recorreu só de 5 mil reais, só vai ser substituído os 5 mil reais pelos dois. Beleza? Então, anotem aí, senhores. Em razão do efeito substitutivo, em razão do efeito substitutivo, o julgamento do recurso, o julgamento do recurso proferido pelo tribunal, substituirá a decisão recorrida, no que foi objeto de impugnação. Abre parênteses.
abre parênteses, artigo 1008. Artigo 1008. Próximo efeito translativo. Parece difícil, mas é bem simples, tá? Você fez outro tópico 7, você continuou naquele 6, que é diferente do tópico 6 e 7? Como? Aqui você estava fazendo, você fez um tópico, eu fiz outro sites com o número 6. Não, sempre foi 7. É. Você não está errado. Eu só deixei o tópico e estou refazendo o subtópico aqui embaixo. Não. Senhores, presta atenção aqui em mim. Lembra que nós estudamos, e vocês já estudaram provavelmente, algumas situações que são consideradas matéria de ordem pública? Exemplo, existe competência, que é competência absoluta. Competência absoluta é matéria de ordem pública. Pressupostos processuais de existência e de validade do processo. Citação válida, petição inicial apta, capacidade da parte, capacidade postulatória. Lembram disso? Juiz imparcial. Lembra desses requisitos de validade de existência do processo? São matérias de ordem pública. Já ouviu falar de uma chamada prescrição e decadência? O que é prescrição e decadência, senhores? Vamos lá. Prescrição, os dois. Prescrição e decorrência é a perda de algo no decurso do tempo. Beleza? Prescrição e decadência é a perda de algo no decurso do tempo. A prescrição é a perda do direito de ação. Eu vou continuar tendo direito, só não vou poder mais entrar com uma ação porque eu perdi esse direito, porque eu deixei passar o tempo. Beleza? Decadência é a perda do próprio direito. Estou perdendo o meu direito porque eu não exerci durante o tempo previsto na lei. Então, são situações que são consideradas matéria de ordem pública. O que isso quer dizer, senhores? A matéria de ordem pública pode ser alegada ou pode ser conhecida principalmente de ofício a qualquer tempo e grau jurisdicional. O que significa? Que mesmo que ninguém falar nada, mesmo que ninguém suscitar a matéria de ordem pública, se um dia, durante o transcurso do processo, o ministro, o desembargador, o juiz, verificar a existência daquela matéria de ordem pública, ele não precisa que ninguém suscite, ele mesmo pode suscitar de ofício. Suscitar de ofício, ele está mandando ofício para ninguém não. É que ele vai suscitar sem ninguém falar nada, sem manifestar as suas partes. Em qualquer grau de jurisdição. O que significa? Que ainda que não haja impugnação do recurso sobre as matérias de ordem pública, a simples interposição do recurso devolverá para o tribunal toda e qualquer matéria de ordem pública. O que significa? Se você interpor o recurso, ninguém falou nada, ninguém disse nada durante o processo. A simples interposição do recurso vai devolver ao tribunal toda a matéria de ordem pública. O que significa, senhores? Que mesmo que ninguém alegue, que mesmo que o recorrente não impugne, o tribunal, se ele verificar uma matéria de ordem pública, ele pode conhecer de ofício. Por quê? Ele pode conhecer de ofício? Porque o recurso possui efeito transformativo de devolver toda e qualquer matéria de ordem pública, independentemente de impugnação. Vou continuar no mesmo exemplo para vocês entenderem. Suelen entra com ação, aquela velha historinha de sempre. Vou ficar repetindo, não, você já. O réu não percebeu nada em relação à prescrição. O réu não percebeu nada. Não alegou, passou. Chegou na mão do juiz, o juiz proferiu a sentença, também não percebeu nada. A Vivo vai lá e apresenta apelação e impugna só o dano moral. Esse processo é devolvido para a reanálise do tribunal.
Chegando na mão do desembargador, um senhor mais experiente, mais vivido, ele começa a analisar o recurso e quando ele vai analisar o processo, assim, como que esse absurdo não perceberam isso? Está prescrito o direito da Sueli, porque essa cobrança, essa restrição de crédito aconteceu há mais de 5 anos atrás. E conforme o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27, fala que o prazo prescricional para a reparação de dano é de 5 anos. Ela propôs a ação com 5 anos e 10 dias. Como é que o juiz não percebeu isso? Como é que o réu não percebeu isso? Ninguém falou nada, mas ele achou. Ele pode analisar essa matéria? Pode. Por quê? Porque o simples fato de ter sido interposto o recurso devolveu a ele a reanálise de toda a matéria de ordem pública. Ele vai falar assim, excelência, eu gostei, excelência. Senhor, olha só, verifiquei prescrição. Sueli, você entrou com ação com 5 anos e 10 dias e o prazo prescricional era de 5 anos, então o seu direito de ação está prescrito. Eu vou reformar a sentença, vou declarar a prescrição e você vai ficar sem finalização. Beleza? Ninguém falou nada. Nem Sueli, óbvio que ela não ia falar nada. A Vivo também não falou nada, não perceberam. O juiz também comeu música. E aconteceu o quê? Quem viu? O tribunal. E o tribunal pode analisar a matéria de ordem pública? Pode. Por quê? Porque o recurso interposto devolve a ele a reanálise de toda a matéria de ordem pública. Dá um exemplo. Outro exemplo. A parte entra numa ação, o réu é citado, ele não apresenta contestação, então ele é rebelde, o processo se desenvolve tem uma sentença. Quando tem a sentença, o réu vai lá e recorre. Só que ele recorre da sentença, ele não alega mais nada no processo. Quando chega lá no o tribunal verifica que a citação dele foi válida. Porque foi durante... aconteceu, por exemplo, por uma outra pessoa. A citação não ocorreu pessoal do réu. Foi uma pessoa que estava na casa dele lá e recebeu a citação. A citação válida é um pressuposto processual de validade do processo? É. Sem citação válida, o processo não é válido em relação ao réu. Então aquela sentença é válida em relação ao réu? Não, porque a citação foi válida. O que o desembargador pode fazer? Vou anular o processo inteiro, por conta da nulidade do juiz da citação, determina a citação do réu de novo, e aí transforma o processo normalmente e profere sentença. Alguém alegou isso? Não, mas é matéria de ordem pública e o simples fato de ocorrer a apelação ou recurso possibilita que ele analise a matéria de ordem pública. Esse é o efeito transbatido. Entendeu? Porque eu perguntar se depende se o recurso fosse total ou parcial. Depende. Matéria de ordem pública é interesse público. O juiz percebe, por exemplo, o desembargador percebe lá no tribunal que o juiz que proferiu a sentença é absolutamente incompetente. Dá um exemplo. Uma ação de integração de posse de um imóvel que fica localizado em São Mateus. Pelas regras gerais de competência, quando você discute direito real imobiliário, ou seja, direito sobre imóvel, a competência absoluta do domicílio onde está localizado o bem. Então, se eu estou discutindo a reintegração de posse de um imóvel lá em São Mateus, qual é o juiz competente? A comarca de São Mateus. Mas eu vou propor uma opção aqui em Linhares. O juiz aqui de Linhares não percebe, não observa essa regra geral de competência absoluta. O réu também não observa. O juiz profere sentença. Eu perdi minha ação. Eu vou lá e recorro. Excelência, o juiz decidiu errado. Aí o desembargador vai perceber, olha meu filho, o juiz deveria nem ter decidido. Ele é incompetente. A ação transcorreu em Linhares, deveria transcorrer aonde? Lá em São Mateus. Anula o processo, remete o processo a São Mateus para que se processe novamente. Eu aleguei incompetência? Não. O réu alegou? Não. O juiz percebeu? Não. Mas eu recorri da decisão. O simples fato de eu recorrer da decisão do juiz, eu vou devolver ao tribunal a análise da matéria de ordem pública, por exemplo, a competência absoluta, a prescrição, pressupostos processuais de existência e validade do processo. Todos esses são matérias de ordem pública que podem ser alegados a qualquer tempo e grau jurisdicional. Ou seja, basta você interpor recurso que você vai devolver essa matéria ao tribunal, mesmo que ninguém fale nada, mesmo que não haja impugnação. Beleza? Qual é a diferença da matéria, do efeito translativo para o efeito devolutivo? Básico. Efeito devolutivo devolve a matéria impugnada. Beleza? Impugnada. Efeito translativo devolve toda e qualquer matéria de ordem pública, independente de impugnação. Beleza?
por ser matéria de ordem pública. Entendeu a diferença? Efeito evolutivo devolve só a matéria impugnada. Se for no caso aqui da Sueli, o efeito evolutivo vai devolver só o dano moral para a reanálise, beleza? Mas se tiver matéria de ordem pública, mesmo que a vivo não impugne, será devolvido do mesmo jeito do tribunal. Alguma dúvida? Então revisem lá, ó, pressupostos processuais, revisem competência absoluta. Anotem aí. Interposto o recurso. Interposto o recurso. Interposto o recurso. Será devolvido ao tribunal. Interposto o recurso. Será devolvido ao tribunal. Será devolvido ao tribunal. Será devolvido ao tribunal para reanálise, será devolvido ao tribunal para reanálise, toda a matéria de ordem pública, toda a matéria de ordem pública, toda a matéria de ordem pública, independentemente de impugnação da parte, vírgula ou seja vírgula, mesmo que a parte não impugne matéria de ordem pública, ela poderá ser reanalisada a matéria de ordem pública ou matéria de ordem pública, não impugne matéria de ordem pública, ela poderá ser reanalisada pelo tribunal. Mesmo que a parte não impugne matéria de ordem pública, ela poderá ser reanalisada pelo tribunal. Tranquilos? Tudo certo? Para finalizar os efeitos, efeito regressivo. Se houve prescrição, não pode analisar. Se for uma regra pública, pode analisar.
Agora, se for matéria normal, de direito, privado, das partes, vai ficar quietinho. Normalmente eles falam assim, ó, muito embora verifique que tá errado, eu não posso manifestar. Se ela não for objeto de já viajou naturalmente. não pode realizar, a não ser que ele verifique, por exemplo, a prescrição. Se ele verificar a prescrição, essa ação vai ser rejeitada. Ou extinta. Então aí sim, haverá a modificação de todas pela matéria de tudo, da prescrição, ou pela nulidade de tudo. Senhores, efeito regressivo. O que é o efeito regressivo, senhores? Regride. Esse efeito também é chamado de efeito de retratação ou de juízo de retratação. O que é retratação? O que é retratar? Oi? Oi? Voltar atrás. Correção. É basicamente isso. Existem alguns recursos que possuem esse efeito. Não são todos. Alguns recursos possuem esse efeito. E se o recurso possui o efeito regressivo, ele possibilita que o próprio juiz que proferiu a decisão reanalise o que ele decidiu e volte atrás. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu protocolo a petição inicial, o juiz verifica na concepção dele que existe um vício insanável e profere uma sentença de indeferimento da petição inicial. Que tecnicamente é uma sentença terminativa, sem exame do mérito. Beleza? Você analisando as decisões, mas se a petição inicial preenche todos os requisitos, não tem nenhum tipo de vício, aí você vai lá e apresenta a apelação. E lá na apelação você faz toda a argumentação no seguinte sentido: juiz, desembargadores, a petição inicial preenche todos os requisitos. Artigo 219, artigo 220, eu juntei as custas processuais, tem contrafé, os requisitos específicos, tem os documentos necessários do desenvolvimento do processo, está tudo lá. Só que o juiz fez uma análise errada. Aí eu interpus esse recurso. Antes do processo subir ao tribunal, esse recurso especificamente, ele possui efeito regressivo. Ele possibilita o quê? O juiz vai ler a contestação, ele vai falar assim: rapaz, tem razão, Diego está certo, essa decisão aqui eu não analisei direito, eu indeferi a petição inicial de forma indevida, então eu vou me retratar. Ele vai decidir basicamente assim, ó: tendo em vista o recurso interposto e diante da possibilidade de juiz de retratação, analisando a decisão, verifico que assiste razão ao recorrente, seja a parte autora, e por isso não há vício na petição inicial que causa o deferimento. Então, modifico a decisão, verifico presentes requisitos e toco o processo para frente. O que esse efeito possibilita? Possibilita que o próprio juiz que proferiu a decisão reanalise a sua própria decisão, evitando que o processo vá ao tribunal para depois ter que voltar. Então, se o juiz exercer o juiz de retratação, essa apelação não vai mais para o tribunal. Por quê? O que eu queria com essa apelação? Não era mudar essa decisão? Se o juiz se retratou, se ele voltou atrás, já conseguiu o que eu queria? Já. Ele precisa julgar essa apelação agora? Não mais. O processo continua agora onde? Em primeiro grau. Então, o juiz de retratação é possibilitar ao próprio juiz que proferiu a decisão reanalisar a decisão que ele deu. Diego, todo recurso vai ter isso? Não. Há alguns recursos apenas. Basicamente, aqueles recursos que, em tese, vão levar o processo adiante, sendo que o próprio juiz poderia resolver o problema. São pelo menos 2 recursos que são possíveis nesse efeito. Beleza? Conseguiram entender o conceito de efeito regressivo? Fala, Milena, você não entendeu? Você fez assim, não, com a cabeça, e agora entendeu? Eu estava falando na sua matéria, isso é poder rejeitar os pedidos? Sentença liminar de improcedência, sim, é uma das hipóteses.
Você vai assim, excelência, olha, você aplicou a tese aqui de julgamento liminar de procedência, mas não é o caso. Você explica e fala, realmente não é o caso, volta atrás, notifica a decisão e vamos correr com o processo. É basicamente evitar que o seu processo vá para o tribunal e depois volte. Então o próprio juiz vai poder fazer essa reanálise. Gênero, ele é obrigado a voltar atrás? Não, senhores. Eu estou falando, possibilita que ele reanalise. Quer dizer que ele, ao reanalisar, vai conceder o que você quer? Não. Mas ele vai poder reanalisar? Vai. Alguma dúvida aqui, senhores? Então, presta atenção, eu vou ditar o conceito e depois eu vou explicar as hipóteses que cabem ao efeito de reclamação. Assim, também conhecido como juízo de retratação. Também conhecido como juízo de retratação. Vírgula. Também conhecido como juízo de retratação, vírgula. Permite a regressão do recurso, permite a regressão do recurso ao magistrado que proferiu a decisão, a regressão do recurso ao magistrado que proferiu a decisão impugnada, proferiu a decisão impugnada, vírgula, possibilitando a reanálise, da matéria impugnada no recurso, possibilitando a reanálise da matéria impugnada em recurso. Impugnada em recurso. Vírgula, ou seja, vírgula. Vírgula, ou seja, vírgula. Possibilitará ao magistrado que proferiu a decisão, possibilitará ao magistrado que proferiu a decisão, reanalisá-la, vírgula, voltando ou não atrás do que foi decidido, vírgula, voltando ou não atrás no que foi decidido, vírgula, em razão do recurso interposto pela parte, Bom, tudo certo aí? Vou passar agora as hipóteses.
Senhores, então, quais recursos possuirão efeito regressivo? Qualquer espécie de agravo, vamos ver depois que agravo existem 3 espécies basicamente, o agravo interno, o agravo instrumento, o agravo recurso especial e o agravo recurso extraordinário. Todas as espécies de agravo possuem efeito de retratação. A apelação terá efeito de retratação? Terá, se ela for interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial, se a apelação for interposta contra sentença de julgamento liminar de procedência, ou se a apelação for interposta contra sentença terminativa. Sabe isso? Copiei, senhores. Mais mastigado que isso. Artigo 4, parágrafo, o que é professor? 7. Como assim? Outro efeito diferente. Os efeitos acabaram. Oi? Deixa só. Tem mais coisa, professor? Oi? Tem mais coisa? Eu gosto de se tiver todo. Minha mão tá queimando aqui. Eu só digo, vocês copiam. Mas a minha mão tá doente, então. Como diria, só lá mesmo. Dá a sentença alternativa. Ô Diego, Pode falar. é parágrafo 7 Aqui? na sentença. É, parágrafo 7. Já? Não. Recursos especiais extraordinários. Fungibilidade. Convertibilidade eu nunca vi, já tem fungibilidade. Olha aí. Olha aí. Fungibilidade. Não, fungibilidade. Está no artigo 332 e 33. Olha aí, certo? Minha mão tá queimando igual que você joga no videogame. Matéria. Oi? É. Não fica mais fácil as questões. Nem vai caber na prova. Eu digo que eu acho que eu já estudei a matéria até de uma aula. Copiar, senhor?
Senhores, eu quero lembrar mais uma vez, nossa próxima aula, nossa atividade, estudem o conteúdo, se eventualmente você não ajustou o seu horário, você deu lá com a Juliana, passa lá e verifique, tá? Copiaram? Todo mundo? Estão liberados, senhores.